Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que eu tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos, que a paz do nosso Senhor esteja no nosso coração. Começando o nosso catecismo da Igreja Católica com o Café com Jesus. E nós estamos falando sobre alma de Cristo. Conforme o índice analítico, hoje o parágrafo é o parágrafo 632, que vai nos dizer assim: as frequentes afirmações do Novo Testamento, segundo as quais Jesus ressuscitou dentre os mortos, em 1 Coríntios 15, 20, já vamos pegando a nossa palavra, que hoje tem bastante citações para a gente já ir acompanhando, né? 1 Coríntios 15, 20. 1 Coríntios 15, versículo 20. Já vou ler para nós, tá? Mas não Cristo ressuscitou dentre os mortos, como primícias dos que morreram. Pressupõe, anteriormente, a ressurreição, que este tenha ficado na morada dos mortos. Só para a gente relembrar, quando a gente reza o creio, a gente fala, a gente proclama essas palavras, né? Ressuscitou o terceiro dia, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, né? Então ele diz aqui que desceu à morada dos mortos, e este é o sentido primeiro que a pregação apostólica deu a descida de Jesus aos infernos. Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos e com sua alma esteve com eles na morada dos mortos. Mas para lá foi como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. Para a gente possa compreender aqueles que vieram antes de Jesus, que ouviram a voz de Deus, que estavam lá ainda porque não tinha abrido ainda a porta do céu, né? Com a presença de Jesus, quando ele morre na cruz, tem um momento ali que estremece o chão e eles veem subindo, né? Jesus, depois e as almas, né? Então, assim, é um momento em que a gente vê esse mover de Deus, onde que Jesus desce a mansão dos mortos e ele ressuscita. Ele leva, né, consigo, não ressuscita, ele leva consigo as almas que estavam ali, que já estavam diante de Deus para a glória, mas ainda estava lá na mansão dos mortos, que era a morte eterna, porque Cristo ainda não tinha vivido, abrido as portas para nós do céu diante da nossa humanidade, né? Então, com esse mover, a gente vai lendo cada parágrafo aqui que vai nos explicar que nós estamos falando sobre Jesus Cristo desceu ao inferno e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. É justamente essa explicação que nós estamos vendo sobre o creio. Então nós vamos ver aqui. A Escritura denomina a morada dos mortos, para a qual Cristo morto desceu, dos infernos, o Sheol ou Hades, visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Este é, com efeito, o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor, o que não significa que a sorte deles seja idêntica, como mostra Jesus na parábola do pobre Lázaro recebido no seio de Abraão. A boa nova foi igualmente anunciada aos mortos, 1 Pedro 4,6. Nós já estamos no parágrafo 634. Então vamos pegar 1 Pedro 4, versículo 6. Pois para isso foi o Evangelho pregado também aos mortos, para que, embora sejam condenados em sua humanidade de carne, vive segundo Deus quanto ao Espírito. Então o Jesus desce à mansão dos mortos e anuncia a boa nova, é isso que está explicando aqui. A descida aos infernos é o cumprimento, até a sua plenitude, do anúncio evangélico da salvação. É a fase última da missão messiânica de Jesus, fase condensada no tempo, mas imensamente vasta em sua significação real e extensão da obra redentora a todos os homens de todos os tempos,
e de todos os lugares. Cristo desceu, portanto, no seio da terra, a fim de que os mortos ouçam a voz do Filho de Deus e os que ouvirem vivam. João 5:25. Vamos pegar a palavra. João 5:25. Importante, irmão, a gente acompanhando com a palavra. João 5:25. Vai nos dizer assim: em verdade eu vos digo, vem a hora, já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aqui eu acredito, irmão, que o mistério diante da salvação, que nós só vamos presenciar depois, né? Esses que estavam na mansão dos mortos, que eram de Deus já, ao ouvirem a voz dele, né, ao anúncio do evangelho lá, eles já vieram com Jesus. Jesus, o príncipe da vida, destruiu pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertou os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte. Hebreus 2, 14 e 15. Olha só, aqueles que passaram em estado de servidão. Hebreus 2, 14 e 15. Vamos pegar a palavra. Hebreus, Coríntios, Gálatas, Efésios, Timóteo, Hebreus. Hebreus 2, 14 e 15. Porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue, também ele participou a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio, e libertar aqueles que pelo medo da morte estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Então aqueles que morreram servindo a Deus, mas com medo da morte, é esses que foram libertos também, que estavam nessa escravidão. A partir de agora, Cristo ressuscitado detém a chave da morte e do Hades. Apocalipse 1:18. Vamos pegar Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Pois estive morto, e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Palavras do Senhor. Vamos finalizar com o último versículo, irmão, da explicação. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. Filipenses 2:10. Vamos voltar aqui, Timóteo. Filipenses, Tessalonicenses, já vem Filipenses. Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses. Capítulo 2, versículo 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. E toda língua confesse para a glória de Deus, Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Palavras do Senhor. Queridos irmãos, tudo o que Deus fala, Ele cumpre. O que Deus anunciou pela boca dos profetas, pelo nosso Senhor Jesus, e pelos ensinamentos aqui no Evangelho, nas cartas paulinas, todas as cartas do Novo Testamento, né, que nos apresenta a verdade, é anunciada também pela Igreja de Cristo. Por isso que cada mover dentro da Igreja de Cristo, meu irmão, o creio, nós proclamamos tudo que nós acabamos de ver aqui, e nós precisamos entender quando nós falamos no creio, né? A gente vai rezar o creio para a gente finalizar, para que a gente possa entender cada palavra do creio. O mover é maravilhoso, né? Então quando você reza o creio, é uma força grande, você apresenta todo o mover de Deus para a Igreja de Cristo, para todos nós, para que a gente creia na palavra de Deus. Vamos rezar o creio, que a gente vai degustar do creio agora. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe e um grande abraço.